Viva, sejam muito bem-vindos ao TDM Entrevista, hoje com Jorge Valente, candidato às eleições legislativas de setembro pela lista Aliança para a Mudança, liderada por Melinda Chan. Muito obrigado por estar connosco, é um regresso. Já esteve aqui neste espaço noutra qualidade, como dirigente da Associação de Jovens Macaenses. Perguntava-lhe, se for eleito, qual é que vai ser a primeira proposta que vai fazer na Assembleia Legislativa? Já tem falado de várias áreas que o preocupam, já lá vamos falar delas, mas perguntava-lhe para si qual é a prioridade das prioridades e então esse primeiro contributo se for eleito. Muito boa noite, João Pedro. Antes de mais, queria agradecer pelo convite. Se fosse eleito, as minhas prioridades seriam as seguintes. Primeiro, começar por obrigar o ensino das duas línguas, o português e o chinês, em todas as escolas dentro da rede pública. A segunda prioridade seria fomentar o ambiente para as PMEs sobreviverem e florescerem. Terceiro lugar, em relação aos funcionários públicos, eu ia acabar com as comissões de serviço de chefia para os chefes de departamento e chefes de divisão. Essas serão as três prioridades. Então vamos por partes. Começou por falar na questão das línguas, do ensino das línguas. Como é que se faz isso? Como é que se atinge esse objetivo? Já existem alguns programas de apoio do Governo às escolas que ensinam português. O que é preciso fazer? Existe, mas é pouco. Repare que eu não estou a falar de uma ou outra aula de português ou de chinês. Eu queria que houvesse, nós queríamos que houvesse um ensino das duas línguas, tanto o português nas escolas chinesas e o chinês nas escolas portuguesas, para que toda a gente tivesse essa possibilidade, pelo menos que seja uma opção como uma forma de língua estrangeira. E isso é muito fácil de fazer se o Governo quiser, porque dentro da rede pública, as escolas têm regras e recebem os subsídios do Governo. É só pôr como uma linha e uma regra que podem receber um subsídio extra ou, para englobar no corrente subsídio, as escolas acrescentarem a segunda língua. E daí é que nós, quando falamos do acrescento da língua, não é só a língua, acrescenta-se também a cultura. O que é que define Macau? Macau define-se pelos dois sistemas. Nós estamos sempre a falar de um país, dois sistemas, mas o segundo sistema só existe se for universal para toda a gente. Quer dizer que considera que tem havido historicamente, apesar desta tendência possivelmente ter vindo a ser invertida nos últimos anos, mas historicamente houve um erro de se descurar o português aqui em Macau? O erro, eu penso que é das duas partes. Não é só a falta de português, não é só a falta de português nas escolas chinesas. A falta do chinês na escola portuguesa também é muito importante, porque o outro sistema existe, sim, mas considera que é insuficiente, é isso? Não existe, porque o que existe é se fosse uma terceira língua estrangeira. A segunda língua estrangeira ou a primeira língua estrangeira que é ensinada é sempre o inglês. Portanto, nós aqui, o que é que estamos a falar? É da defesa do português e do chinês, para todos. Não para aprenderem chinês e inglês e se calhar português, nem o português e inglês e se calhar chinês. É essa a diferença. Já agora, na escola portuguesa, vê com bons olhos a primazia do cantonense ou do mandarim? Qual é que deve ser a opção? Eu, pessoalmente, preferia o cantonense, que é a língua local. E quem aprende o cantonense ou o mandarim de nascença é muito fácil de acrescentar o segundo dialeto. Portanto, não me preocupava muito se for uma ou outra, mas preocupa-me que não existe. Já agora são parentes, no seu caso fala cantonense, mandarim... Eu falo melhor que cantonense, mas aprendi o mandarim porque tive de aprender quando comecei a fazer negócios e trabalhos na China. E também aprendi o português, como estamos agora a praticar, claro. E o inglês estudei-o e aprendi também na faculdade.
Portanto, também é possível aprender várias línguas. Vamos então a recuperar a lista de prioridades para o caso de ser eleito. Não vai ser fácil, também já lá vamos falar desse assunto. Em relação às PMEs, tem sido referido por si em várias ocasiões como também uma das grandes prioridades e sublinha a necessidade de se reformar de alguma forma a lei dos não residentes. O que é que é preciso fazer nesta matéria e porquê? Isso são várias perguntas. Primeiro, a parte da lei dos não-residentes. Não é necessariamente reformar a lei. É preciso flexibilizar como se faz a importação de mão de obra, um ponto. E o segundo ponto é apressar todos os pedidos, que eles sejam chumbados ou que sejam aprovados, devia ser feito dentro de uma semana ou 2 semanas. E não meses, como é atualmente. E não meses, exatamente. São 3 meses, 6 meses. E depois ainda temos a parte dos expatriados portugueses que vêm para cá, que quando pedem o BIR não permanente, pode demorar 1 ano ou 2 anos a ser aprovado ou reprovado. E nesta data, normalmente até dizem porque é que eles não pedem o Blue Card. Porque antes de 99, repare que foi uma coisa que foi garantida pela Declaração Conjunta, na altura da Declaração Conjunta, que havia essa possibilidade que os portugueses podiam pedir o BIR não permanente em vez de ir pelo Blue Card. Não é essa a interpretação neste momento por alguns serviços, mas eu acho que também nós devíamos defender que os profissionais que vêm de Portugal, engenheiros e médicos e outros, deviam ter essa prioridade para pedir o BIR não permanente. E o que é que acha daquele limite, formal ou informal, limite mínimo em termos salariais que tem vindo a ser pedido às pessoas que entram com o pedido para o BIR não permanente? O que é que acha desse limite de 25 mil patacas? Vai tocar exatamente no ponto em que eu queria explicar. O problema é que a regra não está formalizada. Antes de mais, a existir é legal esta prática? Não é legal nem deixar de ser legal. Neste momento não está escrito. Nós sabemos que parece que é uma regra em geral que se for menos do que esse montante não é aprovada e se for mais também não é certo que seja aprovada, mas há possibilidade. Logo, o que significa é que as regras não estão bem definidas e para as PMEs o que é preciso é ter as regras bem definidas e dizer quais são os critérios, ser transparente, porque é que algumas pessoas conseguem e outras pessoas não conseguem. Mas acha bem que haja um critério desses? Eu penso que depende do ramo de trabalho. Se há mesmo locais que conseguem fazer ou não, e que eu penso que não devia ser um número fixo para todos os ramos. Porque eu digo isso? Se for só pela via da subsistência, que é, na verdade, o que a lei diz, que a pessoa tem de ter os meios para a subsistência, então uma empregada filipina ganha, se calhar, 4 mil patacas e consegue sobreviver. Portanto, não podemos ir pela via da subsistência. Porquê que é os 20 ou 25 mil? Há de ser outras razões que nós não sabemos. E o que nós queremos é que as regras e os critérios estejam bem definidas para que as PMEs consigam pedir o pessoal que eles querem. As grandes empresas não afeta tanto, porque as grandes empresas tanto têm tempo como capital para ir experimentando. E o que afeta mais são as PMEs. São as pessoas que começam o negócio pela primeira vez, batem com a cabeça na parede pela primeira vez e depois é que aprendem, ok, afinal não consigo ir por esta via se for menos do que 25 mil patacas. É vice-presidente da Associação de Jovens Empresários de Macau. Esta é uma questão que preocupa os empresários, nomeadamente os mais jovens, aqui no território. Preocupa todos os empresários e todas as empresas. Preocupa mais as pequenas e médias empresas, porque elas não têm tantos meios para sobreviverem. Precisam de capital, precisam de recursos humanos. As grandes empresas têm o buffer, têm alguma almofada de capital para poderem ir tentando a maneira, mesmo que seja inflexível, de irem pedindo a mão de obra estrangeira.
Para além de dirigente associativo, é também empresário, trabalha em mais do Exato. que uma área. Pedi-lhe que nos desse um pequeno panorama da sua atividade empresarial, para as pessoas lá em casa também o conhecerem melhor. Eu comecei em 2008 a fazer a minha primeira empresa, que tinha acabado de sair de trabalhar num casino, no departamento de IT, e comecei... Antes disso, é formado em engenharia de software? Em engenharia de software, e trabalhei durante 5 anos em Inglaterra, também como engenheiro de software. Voltei para Macau, trabalhei durante um ano numa empresa de casino e decidi abrir a minha primeira empresa a fazer software para casinos. Era a parte mais fácil, porque era o que eu sabia, e a partir daí, ao fim de um ano ou dois, comecei a fazer outros negócios e comecei a desenvolver, através daí, as minhas áreas profissionais e de entrepreneur. Trabalha também na importação de vinhos, já esteve envolvido na área da saúde também? Na área da saúde, exatamente. E à medida que vou fazendo diferentes coisas em diferentes setores, vou também aprendendo quais são as necessidades desses setores. E nós acabamos sempre por ouvir os problemas e vivê-los. E é por isso é que eu também tenho um conhecimento vasto sobre vários setores que, à primeira vista, não são relacionados. E quais é que são, então, as necessidades dos empresários, nomeadamente dos jovens empresários, para além desta questão que tem a ver com a legislação e a contratação de não residentes? O que é que se pode fazer mais para se criar um ambiente competitivo aqui em Macau? Já existem programas de apoio, mas o certo é que muitas empresas são criadas e algum tempo depois, pouco tempo depois, acabam por fechar as portas. Sim. O que é preciso são oportunidades. Nós sabemos que Macau tanto tem muitas vantagens como tem muitas desvantagens. As desvantagens, já há bocado já falámos, são os custos, as rendas, são a falta de pessoal, o que existe é muito caro, é difícil de importar, mas também há a verdade que há 30 milhões de turistas e é como monetizar essa parte na área do turismo, como criar oportunidades, que Macau é a plataforma para os países de língua portuguesa, como criar oportunidades para as pequenas e médias empresas conseguir fazer negócio com esses países, portanto, levar os jovens e as empresas para fora e como é que se cria condições? Podemos criar formação para os jovens, passando por formação da língua, o tal português e o chinês, passando pela formação de várias áreas, porque repare que o nosso governo também é bastante rico, portanto, é possível alocar verbas para fazer essas formações. Neste momento já existe alguma formação para quem quiser, mas não é fácil nem de aceder a cursos curtos bons e para cursos para as pessoas que estejam a trabalhar, tanto na função pública como na privada, porque os cursos muitas vezes são vocacionados para os estudantes a tempo inteiro e as pessoas que trabalham vêm-se um pouco aflitas a participar nesses cursos. Falou na questão das rendas, que tem a ver com a questão das empresas e, nomeadamente, das PMEs, mas também com a restante população de Macau. É um problema que afeta bastante a vida das pessoas aqui em Macau. Numa entrevista recente afirmava que, em relação ao mercado privado, se devia deixar funcionar, se devia deixar a mão invisível do mercado funcionar, como lhe chamava Adam Smith, mas o certo é que na Assembleia está a ser analisada uma proposta que prevê a possibilidade do chefe do Executivo impor limites à subida das rendas na renovação. Como é que vê esta proposta? Vejo que é muito difícil de implementar como a lei pretende. Vai acontecer um pouco o que aconteceu à Lei das Terras, vai haver muitas consequências não previstas neste momento e depois, daqui a 3 ou 4 anos, vamos começar, quando as rendas vão precisar de ser renovadas, vamos começar a ver as consequências não desejáveis a aparecer e depois vai-se voltar outra vez a falar se a lei deve ser mudada ou não. O que eu acho que se deve fazer é proteger
as pessoas mais necessitadas, em vez de limitar o mercado todo, nós devíamos primeiro, ter um sistema bom para as casas sociais e económicas, para que as famílias mais necessitadas consigam aceder a essas casas. Como eu já tinha falado antigamente, noutras entrevistas, todos os anos, pelo menos, ter 500 a 1000 casas a chegar às mãos das pessoas. Não chega, se o Governo diz que ao fim de 10 anos temos 10 mil casas ali em Coluane para as pessoas, e em média dá 1000 por ano, mas o problema é que as famílias necessitadas ou mais necessitadas precisam das casas agora, não é daqui a 10 anos. Portanto, neste momento parece que é uma lotaria. Se a pessoa calhar, tem sorte de ter a casa, se não calhar, tem de esperar 10 ou 20 anos. E uma das bandeiras da campanha de Melinda Chan tem a ver com a afetação de parte das áreas dos novos aterros para justamente a habitação pública. Para não só a habitação pública, e mas também para quem vai comprar pela primeira vez. Pela primeira vez, exatamente. E repare que não é só os jovens que muitas vezes vão adquirir a casa pela primeira vez. Se a pessoa nunca teve oportunidade ou os meios para adquirir casa até aos 40 ou 50 anos, a verdade é que essa primeira vez é muito importante. E nós o que defendemos é que, por exemplo, na zona A dos aterros, devia-se, para os desenvolvimentos urbano, alocar uma grande parte das casas no caderno de encargos, se calhar acrescentar, dar prioridade ou obrigar a que certo número de casas têm de ser vendidas para as pessoas que estão a adquirir a casa pela primeira vez. Mas essa medida serve pessoas que não têm casa e querem comprar casa pela primeira vez aqui em Macau. Chamemos-lhe as pessoas mais necessitadas. No outro extremo estão as pessoas mais abonadas, se quisermos, que têm dinheiro para comprar no Mercado Livre. Mas no meio está toda uma vasta classe média que não se encaixa nem numa nem noutra categoria. Acha que a administração não deve ter uma política direcionada para o arrendamento, para a classe média, nomeadamente estes limites? Sim, repara que o problema do que se está a falar na Assembleia neste momento não vai funcionar muito bem, porque se eu for o senhorio, ou qualquer senhorio vê que vai haver esse limite, ele põe as rendas mais altas a partir logo do primeiro ano. Portanto, isso que vai, ou se não aluga, o que vai acontecer é que quem fica entalado continua a ser o arrendatário. É por isso é que Mas se ele subir muito também não arrenda, não é? Está bem, mas neste momento é o que nós vemos. Há pessoas que querem vender a casa. Se o preço não atingir aquilo que eles querem, eles, como não estão aflitos de vender, preferem não vender. E é por isso que o imobiliário muitas vezes em Macau não desce, ou não desce tanto como se noutros países que nós vemos. Porque há realmente uma grande parte de casas que são que os especuladores ou investidores têm na mão e que preferem não vender do que vender a perder dinheiro. E vai acontecer o mesmo nas rendas de casas. E é por isso é que a lei como está não vai funcionar. Agora, se ainda não foi aprovada, mas tudo indica que poderá haver. Mas quem a leu e quem percebe daquilo que eles estão a falar, não percebo como é que conseguem dizer que aquilo vai funcionar. Acha que ainda vai haver marcha atrás na Assembleia Legislativa? E lá isso não sei, porque tudo é provável. E neste momento nós sabemos que na Assembleia nem sempre o que é lógico ou o que é melhor para os cidadãos é aprovado. Portanto, não sabemos. E em relação à questão de se aumentar o prazo de denúncia dos contratos de 2 para 3 anos, parece-lhe também uma má ideia? Pode-se tentar, mas isso volta tudo ao mesmo. Quer dizer, quem quer aluga por mais alto, porque vai dizer, eu agora vou ver, eu estou a pensar que a inflação vai ser de 5 ou 10%, portanto, vou alugar a casa já 5 ou 10% mais alto do que aquilo que seria. E as contas vão bater
certas para o senhorio na mesma. Vamos avançar. Tem falado também na necessidade de haver uma reforma do sistema político, nomeadamente com a entrada de mais deputados pela via direta. E em relação ao sufrágio universal, já ouvi dizer que é uma boa ideia, a prazo, mas qual é que, pergunto-lhe, é o caminho para chegar até lá e qual é que é o calendário desejável? É assim, eu sou uma pessoa bastante pragmática e eu vejo as coisas da seguinte forma. O que é que vem trazer o sufrágio universal neste momento? Por exemplo, nas últimas eleições do chefe executivo, tínhamos um candidato. Se são quantas pessoas a escolher o chefe executivo, tanto faz, não é? Por isso é que eu acho que o sufrágio universal, se me disser vai chegar daqui a 50 anos, tudo bem, mas isso o que é que me traz ter ou não ter? O que eu vejo É uma questão é que... da população ter mais ou menos voz. Mas eu não vejo que venha trazer mais voz neste sentido. Eu acho que uma coisa mais realista e que vem mesmo modificar a forma de como a Assembleia Legislativa funciona é de ter mais do que 50% de deputados eleitos pela via direta. Porquê? Neste momento há pessoas que dizem que os deputados não representam a população. Mas em democracia nós dizemos: você tem um governo que merece, porque você é que elegeu o governo. Se nós conseguirmos mais do que 50% dos deputados sejam eleitos pela via direta, nós podemos dizer à população: você elegeu mais do que 50% da Assembleia. Logo, ele ou os deputados vos representam, ou vocês é que elegeram mal. E eu parto desse princípio. E é por isso é que as contas, para bater certo, seria tal acrescentar 4 da via direta e a minha sugestão é de se calhar diminuir 4 da via indireta. Mas claro que o chefe executivo ou o governo central ou o governo de Macau pode fazer modificações quanto a isso. O que eu acho é que dentro de 8 anos ou 4 anos devia-se mudar para mais de 50% dos deputados sejam pela via direta. Se for eleito, vai apresentar essa proposta? Sim, sim. E eu creio que, uma vez eleito, se eu for eleito, ou quando for eleito, dentro de 4 anos, isso venha a modificar. Porque também é um dos pontos que eu acredito que venha modificar tanto a atitude como, dos eleitores e da Assembleia. E são consequências diretas e indiretas. E pergunto-lhe, acha que vai ser eleito? Está no 3º lugar da lista. É um desafio difícil. Da última vez que foi eleita Melinda Chan, só se conseguiu eleger a si própria, número 1 da lista. Acha que é possível? É possível. Não, quer dizer, não é impossível. É muito difícil. Isso temos através de números e de cálculos, nós sabemos que é muito difícil. Mas eu sou uma pessoa que tento sempre até ao fim e eu tento sempre fazer o impossível. Se não conseguir chegar lá, espero mesmo assim ter um muito bom resultado para me incentivar a continuar. Agora, se chegar ao fim e vir que afinal não tenho apoio nenhum de ninguém, estas políticas que eu falo afinal não agrada a ninguém, claro que tenho de reavaliar o que é que aquilo que eu estou a fazer, se vale a pena e se realmente as minhas ideias não estão a funcionar. Ficou sentido com Melinda Chan quando o escolheu para número 3 e não o número 2? Na altura, quando aceitou o convite, não era uma questão que estivesse ainda definida? Exato, mas não fiquei de modo nenhum, porque repare que nós trabalhamos em equipa. A pessoa que for votar, vai votar na nossa lista. Se ela for eleito, ela vai levar algumas das minhas ideias para a Assembleia também. Nós também já falámos sobre isso e algumas das coisas que eu defendo bate exatamente certo com o que ela também defende. Há algumas coisas que eu estou a dizer também ela já tinha dito há 8 anos. Outras eu já acrescentei no programa político dela e ela também vai levar isso para a Assembleia. Portanto, quem suporta a mim está a suportar a Melinda. Quem suporta a Melinda também está a suportar a mim. É com esses olhos que eu vejo o nosso trabalho de equipa. Que avaliação é que faz deste mandato de Chui Sai-on e do Governo? Este Governo
teve algumas coisas difíceis nas mãos, mas mesmo assim eu acho que, por exemplo, o anterior, o Dr. Herman Doó, o ex-chefe executivo, houve a liberalização das licenças. E isso trouxe um boom tão grande a Macau que realmente ninguém previa. Aí foi um milagre económico que se estendeu até este governo. Só que o milagre acabou a meio do mandato do governo. Houve uma queda muito grande das receitas dos jogos e o governo viu-se, de certa maneira, muito aflito, como todos os governos se veem aflitos, quando existe uma recessão tão grande da indústria principal. Ora, isso é o background macroeconómico. O governo, com o dinheiro, fez pouco, quando tinha dinheiro. Quando acabou o dinheiro, já não podia fazer ainda muito. Não acabou o dinheiro. Ainda não acabou o dinheiro. Não acabou o dinheiro, mas quando se está a apertar o cinto é mais difícil. E acho que... Então perguntava-lhe o melhor e o pior deste mandato de Xu Xiaoyang. O melhor e o pior em que sentido? Onde é que ele esteve melhor? Onde é que tomou decisões mais acertadas e onde é que falhou mais? Falhou mais na parte de não ter tido muitas iniciativas quando tinha dinheiro para fazer coisas. E agora, quando o cinto está a apertar, é muito difícil de fazer alguma coisa. Portanto, nesse sentido, eu acho que este governo faltou o dinamismo que nós, se calhar, tínhamos esperança que iria ter. E isso afeta muita coisa e vai afetar também os próximos anos, porque os investidores vão olhar para Macau a pensar se eu quero investir aqui ou não, sabe-se lá o que é que vai acontecer no próximo governo. Será também um governo tão passivo como este? A parte melhor foi, se calhar, no princípio, quando havia dinheiro, houve alguma integração, mas eu não sei se também foi o timing ou se foi por iniciativa do governo. Neste momento há mais integração com a China, portanto o CEPA está mais desenvolvido, a área que se fala da Grande Baía, que veio através da China, é a parte mais... digamos, para mim é uma extensão do CEPA, é aprofundar o desenvolvimento económico da região e é a parte do desenvolvimento de plataforma, porque nós já tínhamos ouvido falar em termos de plataforma há muito tempo e o Fórum de Macau também já existe há muito tempo, mas nunca deu resultado. E eu Acha que a vinda do fundo para Macau vai marcar uma nova página? Eu tenho grande esperança. Não sou adivinho, mas tenho grande esperança de que isso vai dar um impulso para que as coisas funcionem finalmente. Jorge Valente, estamos a aproximar-nos do fim do nosso tempo. Perguntava-lhe, o gabinete de ligação está a favorecer a sua candidatura? Eu acho que não. Eu acho que o gabinete de ligação está a favorecer a candidatura de todos, porque o que é que o gabinete de ligação faz em Macau? Eles fazem a ponte de ligação e estão sempre atentos a ver o que é que acontece para que a sociedade prospere de uma maneira harmoniosa. Faço-lhe a pergunta, obviamente, na sequência daquele jantar promovido pelo Gabinete de Ligação, em que fez um pequeno discurso em que fala de algumas das bandeiras da sua campanha. Este gesto foi visto pelo deputado e candidato Pereira Coutinho como um favorecimento à sua campanha. Pouco tempo depois acabou Pereira Coutinho por se retratar destas declarações. É um episódio encerrado? Era um episódio encerrado no dia a seguir ao jantar, mas, como sabe, nestes jantares há sempre uma pessoa que agradece o jantar. Eu fui a pessoa escolhida para agradecer o jantar. Se lhe querem chamar um discurso de que género, as pessoas entendem aquilo que entenderem. Se fosse ao contrário, se fosse Pereira Coutinho convidado e Jorge Neto Valente de fora, e se Pereira Coutinho tivesse feito um discurso, teria tido algum tipo de reação? Como é que via isso? Não, eu não ia chorar para os jornais, mas o que me espanta, ou as pessoas também veem aquilo que querem ver. O que aconteceu foi, houve um jantar
houve um protesto, houve um pedido de desculpas e depois houve uma correção de que o pedido de desculpas não era um pedido de desculpas. Eu não vou comentar. É só isso que tenho a dizer. Uma última questão. Onde é que quer estar daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos. Eu queria continuar a estar em Macau, mas eu gostaria de estar a servir a população e a lutar para que a sociedade de Macau seja uma sociedade mais próspera e que seja um lugar com zero corrupção, cheio de transparência e prosperidade. Esse contributo vai dar-se através da política? Quer dar esse contributo através da política como deputado? É assim, eu só serei deputado se os eleitores concordarem com aquilo que eu digo e com aquilo que eu faço. Se não concordarem, eu vou continuar a fazer... Mas é esse o seu desejo? Eu vou tentar... claro, senão não estaria numa eleição Claro que sim, e não seria candidato. Claro que vou continuar esse trabalho, mas se não for pela via da Assembleia Legislativa, faço por outras vias, faço caridade, faço outras coisas. Portanto, eu acho que o nosso contributo é sempre multifacetado e nós fazemos aquilo que podemos. Jorge Valente, muito obrigado por ter vindo ao TDM Entrevista. Obrigado. Nós voltamos a encontrar-nos na próxima semana. Contamos consigo. Até lá.